Ana Malala. Muito bem, vamos passar para outra nota informativa. Presta atenção nestes depoimentos de Luís Loforte, se é que lançou uma obra designada Ombro Arma. Gosto do título, espetacular o título. Ombro Arma. Presta atenção no que diz Luís Loforte. Este é um assunto também para reflexão, hein? É um assunto para reflexão. Estão aí os nossos compatriotas que lutaram para a libertação da nossa nação linda? Estão aí? Estão aí os filhos? Estão aí as mulheres? Estão aí os familiares dos que lutaram pela nossa soberania? Estão aí? Muito bem. Então presta atenção nisto. Luís Loforte fala de ilegitimidade do usufruto das riquezas do nosso país. Eu vou repetir isto. Ilegitimidade de usufruto das riquezas do nosso país. O que é que diz Luís Loforte? Diz o seguinte: olha, não é legítimo, ademais, é ultraje. Considera ser um ultraje que as maiores riquezas do nosso país sejam detidas por pessoas que nem sequer cumpriram o serviço militar para a defesa do nosso país. Ele diz assim: uma família que detém quase tudo no país, mas o pai não foi ao combate, o avô não foi ao combate, o filho não foi ao combate, nem sequer prestou serviços militares, não é? Nem sequer prestou serviços militares. Nem o pai, nem o avô, nem filho, ninguém da família, mas detém todo tipo de riqueza do país. São os mais ricos, mas nem sequer se inscreveram para o serviço militar como demonstração de patriotismo. Esses têm uma riqueza ilegítima e considera isso um ultraje. E é isso, na opinião de Luís Loforte, que gera conflitos sociais e até políticos. Pessoas que não lutaram pelo país, mas são mais ricas em relação àquelas pessoas que lutaram pelo país. Ninguém da família foi ao serviço militar, nem sequer escreveu-se no serviço militar, mas é mais rico e detém as maiores riquezas do país. É um ultraje, é ilegítimo. E isso gera conflitos, não só sociais, como também conflitos políticos. De outra forma, Luís Loforte entende que aqueles que lutaram, direta ou indiretamente, pelo bem-estar do país, para a libertação do país, deviam legitimamente usufruir das riquezas do país, em detrimento daquelas que só usufruem quando nada fizeram pelo bem-estar do país. Uma espécie de patriotismo e defesa da soberania feita ou apresentada pelos, diria, antigos combatentes, deve ser reconhecida. Deve ser reconhecido o papel daqueles que lutaram pela pátria. Ou seja, os antigos combatentes não podem permanecer mais pobres em relação àqueles que nada fizeram pelo bem-estar do país e são super ricos e detêm todas as riquezas. Em outras palavras, haja valorização daqueles que lutaram pela soberania. Vamos ouvir Luís Loforte. Por favor, carrega a intervenção do homem que lançou recentemente Ombro Arma, um moçambicano com histórico no exército português. Carrega. No exército português, eu, de certo modo, aprendi o que era a universalidade do cumprimento do serviço militar obrigatório, coisa que não sinto nos dias que correm no nosso país. E, pessoalmente, julgo que é ultrajante e propiciador de conflitos sociais e, por vezes, políticos, ver detentores de praticamente toda a riqueza nacional, toda a riqueza de Moçambique, vê-los a eles e aos filhos a não cumprirem o exército, o serviço militar. Isso é um ultraje
para qualquer cidadão consciente. Não servem ao exército, mas detêm toda a riqueza de Moçambique. E até gozá-la em excesso. Porque no exército colonial, eu notei isso, tinha 21 anos, e não 18, como disse meu amigo Eduardo. Mas é como se fosse, não é? Porque no exército colonial, nomeadamente quando eu estive aqui em Boane, na recruta, eu e muitos outros só nos apercebemos que muitos colegas nossos, no sofrimento, no treino, rastejar, subir os obstáculos, só nos apercebemos que muitos dos nossos colegas, ou alguns dos nossos colegas, eram ricos. Só nos apercebíamos ao sábado, quando os motoristas dos pais os viessem buscar em Boane. E nós ficávamos espantados. Afinal, este indivíduo é rico. Vinham BMWs, vinham Mercedes, vinham Plymouth, vinham carros de luxo. E só nos apercebíamos disso ao sábado, quando cada um fosse ao fim de semana. O que quer dizer isto? Quer dizer que a lição está exatamente nisso. É que a legitimidade no usufruto da riqueza nacional não está na patente nem do pai, nem do tio, nem da mãe, nem do irmão, nem do seja o que for. A legitimidade só é conquistada quando tu serves a causa comum. É a primeira lição que eu recebi na tropa. Hoje é exatamente o inverso. A legitimidade está exatamente naqueles que não cumprem o serviço militar. E isto, para mim, foi uma grande lição e é uma grande desilusão nos dias que correm. E essa legitimidade, às vezes, era verificável até para ter o cargo de cipaio. O cipaio era um auxiliar para os indígenas, mas tinha que ter servido o exército português para ser cipaio. Isto para não falar de escriturários, datilógrafos. A condição era ter servido o exército português. Eu não estou a dizer que não houvesse privilegiados, mas o privilégio é também resultado da legitimidade. Muito forte esse discurso do Loforte. Eu não sei se há quem entendeu o que Luiz Loforte está a dizer, mas é muito profundo isto. O privilégio também deve vir por meio da legitimidade. Se existem privilegiados, que esses privilegiados tenham legitimidade para terem os privilégios que têm. Ou seja, que sirvam ao Estado para merecerem a riqueza do Estado. E que não seja o inverso, como está agora na ótica do Luiz Loforte. Luiz Loforte entende que aqueles que servem ao Estado estão mais pobres em relação àqueles que não servem o Estado, concretamente no Exército. Ou seja, de forma mais prática, filho de um desmobilizado ou um desmobilizado é mais pobre em relação a quem não conheceu a luta pelo bem-estar do país. Há quem pode perguntar, então é para toda a gente estar no Exército? Bem, praticamente impossível, não é? Não podemos todos estar lá. Não podemos os cerca de 35 milhões de moçambicanos agora, cerca de, não é? São pouco mais de 34, somos já pouco mais de 34 milhões de moçambicanos. Já tinha dito que em termos de fertilidade o nosso país está mesmo no topo, então não temos problemas de produção, não é? Então, não é possível que cerca de 34 milhões de moçambicanos estejam no Exército, mas pelo menos aqueles que detêm riquezas tenham legitimidade para o efeito. Aqueles que têm privilégio tenham legitimidade para ter privilégio. Mas é um ultraje, é originário de conflitos sociais e políticos aqueles que não servem ao Estado serem mais ricos em relação àqueles que servem ao Estado. É um ultraje. Quando digo é ultraje,
em linguagem mais clara, é insulto. É um insulto. Aqueles que não servem ao Estado serem mais ricos em relação àqueles que defenderam o Estado. Vamos do ponto de vista prático. É um insulto e é ilegítimo, na ótica de Luís Lafforgue, o soldado que está em Cabo Delgado ser mais pobre, mas mais pobre mesmo, em relação àquele que não conhece a dor de lutar pelo Estado, pelo país. Isto é muito forte. Eu acho que os desmobilizados que estão do outro lado devem estar a aclamar ao Luís Lafforgue, não é? É um insulto quem lutou pelo país receber 1.500 meticais no final do mês, aquele que nem sequer na sua família alguém sacrificou-se pelo Estado, no final do mês ganhar 1.500.000 meticais. Não pode. Isso origina conflitos sociais e políticos. Olha, eu estou simplesmente, aliás, muito curioso em ver toda a obra do Ombro Arma.